11 minutos para as 2 horas, fazendo algumas observações da posse do presidente Lula ontem em Brasília. A gente separou algumas coisas interessantes, né? Como, por exemplo, uma fake news daquelas brabas, inclusa no seu discurso. Lula disse, abro aspas, em nenhum outro país a quantidade de vítimas fatais foi tão alta proporcionalmente à população quanto no Brasil, um dos países mais preparados para enfrentar emergências sanitárias, graças à competência do nosso Sistema Único de Saúde. Fecho aspas. Qual é a verdade, então? A verdade, segundo dados compilados pelo The New York Times, o Brasil é apenas o 18º país nessa lista, com 329 mortes por 100 mil habitantes na totalidade da pandemia. No topo da lista está o Peru. O país vizinho tem apenas 33 milhões de habitantes, bem menos do que os mais de 200 milhões de brasileiros, o que distorce a comparação. Mesmo assim, considerando apenas países com um tamanho de população semelhante, o Brasil é apenas o segundo maior em mortes proporcionalmente. Os Estados Unidos, que tem mais de 331 milhões de habitantes, está à frente, com 331 mortes por 100 mil habitantes. Ou seja, o governo Bolsonaro não é nenhum exemplo de enfrentamento à pandemia, mas também não se presta à retórica hiperbólica de Lula. Sabe qual é a sensação que a gente tem? É que o Lula é um franco atirador, né? Não se comporta como alguém que hoje foi alçado ao mais importante cargo eletivo da República, o de presidente. Continua mentindo e falando de maneira irresponsável, inclusive colocando em risco empresas brasileiras no mercado com declarações como, por exemplo, e que o teto de gastos foi uma estupidez e dando a entender que não terá nenhuma responsabilidade fiscal, ou seja, com os gastos. E aonde é que quem gasta mais do que arrecada pode gerar prosperidade, desenvolvimento, distribuição de renda? Durante um certo tempo. Mas o certo é que quando não se observa regras básicas de economia, como gastar apenas o que se arrecada ou então menos do que se arrecada, é uma questão de tempo para que o indivíduo, assim como uma nação, percam o seu crédito e a miséria bata à porta dos seus respectivos cidadãos. Essa é uma comparação muito simples e que qualquer um pode fazer com o seu próprio jeito de gastar o seu dinheiro. É a mesma coisa quando você compara a economia de um país. A matemática é a mesma. Então, meu amigo, é importante estar atento. Ontem conversava, inclusive, com uma pessoa que me dizia, olha, batendo no peito, eu só vejo a Globo. E quando eu saio da Globo, eu só vejo a Globo News. Eu digo, tá aí, então, a explicação para a tua desinformação. Para a doutrinação da qual você tem sido vítima. Então é muito triste isso. Acho que as pessoas precisam buscar fontes confiáveis para se informarem. Qual é a diferença entre o real, fake e alerta? Real são notícias e informações que podem ser verificadas com documentos ou dados concretos e ostensivos, como as que eu passo aqui. Fake são notícias ou informações normalmente inventadas, como essa aí do Lula, que não correspondem a fatos e dados conhecidos. E alerta são notícias ou informações com conteúdo parcialmente verdadeiro, mas normalmente manipulado ou sem possibilidade de comprovação por dados concretos.